Olá, prezados alunos. Nesta videoaula eu vou ensinar a diferença entre grupos e componentes. Grupos, basicamente, a gente já tem utilizado nos exercícios aí como uma forma de proteger um modelo que está sendo criado, né? Então, eu vou utilizar aqui uma outra ferramenta que é denominada componente, mas para demonstrar a diferença entre grupos e componentes, eu farei isso através de um exemplo, tá? Que eu acho que fica melhor para a gente fixar a informação. Então, eu vou começar assim, olha, fazendo um modelo aqui que nós já fizemos antes, lá naquelas primeiras aulas, que é o exemplo de uma cadeira, né? Imagina, lá a gente desenhou uma cadeira na primeira aula, deixa eu resgatar aqui o exemplo, né? Eu tinha uma cadeira, só que ela foi desenhada toda num objeto só, né? De uma única vez, né? Nós não separamos em pedaços, né? Não separamos. A gente foi desenhei um retângulo, empurrei em cima desse retângulo, eu desenhei em cima de uma das faces, eu desenhei outro retângulo, empurrei de novo para fazer cada uma das pernas, depois eu desenhei mais um retângulo, empurrei de novo para desenhar o encosto, né? Então, isso tudo gerou um modelo que está todo unido, né? Eu não tenho aqui, por exemplo, como separar, se eu quiser aqui separar a perna, uma das pernas aqui, se eu quiser, por exemplo, modificar uma das partes do meu modelo, nesse caso aqui, eu vou ter uma trabalheira. Tá? Vai ser difícil, eu vou ter que cortar, vou ter que fazer aquela técnica de interseção de faces, né? Para retirar uma peça. Imagina, deletar uma perna aqui, eu quero apagar porque eu quero modificar. A espessura do meu pé não está legal, eu vou ter que apagar aqui, conforme eu vou apagando, eu vou destruindo, né? Vou destruindo o meu modelo. Então, assim como nós aprendemos, os grupos, eles servem para proteger partes do modelo. Por exemplo, eu poderia muito bem, eu vou refazer o exercício agora, só que eu vou fazer aqui, pedaço por pedaço, protegendo, tá? Eu vou desenhar assim, o tampo, né, o assento da cadeira. Eu vou desenhar o assento e vou agrupar e vou protegê-lo, porque depois eu vou criar cada uma das pernas. Se eu quiser modificar a perna, eu consigo retirar a perna, tá? Então, prestem atenção que eu vou refazer aqui o exemplo da cadeira, tá? Um exemplo muito simples. Eu vou, se vocês quiserem acompanhar, não interessa as dimensões, mas se vocês quiserem acompanhar, eu vou falando aqui as dimensões que eu estou utilizando. Primeiro eu vou mudar as unidades aqui para centímetro, tá? E vou começar, então, com assento. Vou desenhar um retângulo aqui de 70 por 70 centímetros. E vou empurrar ele para cima, dando uma espessura. Vou utilizar 10 centímetros aqui como a minha espessura. Então, é o seguinte. A cada parte, eu vou dividir assim, entre o assento, as pernas e o encosto, né? Como se fosse o espaldar da cadeira. Então, terminei uma parte, eu seleciono toda essa parte aqui e vou criar um grupo, tá? Então, selecionei e criei um grupo. Eu vou dar continuidade, vou para o espaldar aqui primeiro. Então, vou utilizar aqui também uma espessura de 10. Vou desenhar, aí eu preciso, se eu desenhar só uma linha aqui, ele não divide a área para eu conseguir empurrar. Por quê? Porque eu estou desenhando sobre o grupo. Eu não entrei dentro do grupo, ok? E o objetivo é esse mesmo. Não quero entrar no grupo. Eu quero desenhar partes separadas. Então, eu tenho que imaginar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Que eles estão... Óbvio, eu vou usar o assento aqui como referência, né? Como um ponto de referência, mas eu vou redesenhar aqui um retângulo. Preciso criar um retângulo para ter uma face, uma área com a qual eu possa
né, trabalhar aqui na terceira dimensão, tá? Se eu entrar no grupo e desenhar uma linha dividindo aquela área do banquinho, aí eu estou voltando a fazer da forma que eu fiz antes. As coisas vão ficar todas num contínuo só. E eu não quero aqui, eu quero aqui particionar, quero partes do meu modelo, tá? Então, vou repetir aqui a tarefa, tá? Para vocês visualizarem bem, ó. Deixa eu ver, já está em grupo. Olha como é que eu percebo que aquela parte está agrupada. Se eu der um clique aqui em cima de qualquer entidade geométrica, ele automaticamente circunda ele numa caixa azul, tá? Então, eu percebo que ele está dentro de uma caixa, né? Quando aparece esse azul, significa que essa parte aí que eu cliquei está particionada, está agrupada, ou seja, protegida. Então, clico fora aqui, tá? Como se não existisse essa parte. Ela existe, mas eu vou continuar o processo de modelagem independente dela. Então, vou marcar com a guia aqui uma espessura de 10, vou desenhar um novo retângulo, estou utilizando a parte anterior como ponto de referência, mas os desenhos, as áreas agora são independentes. Ó, agora eu consigo puxar essa aqui para cima e vou puxar com a altura de 70. Então, eu fiz uma base aqui de 70 por 70, com a espessura de 10, e a outra, né? A outra, teoricamente, é idêntica, né? Anterior, só que está girada aqui 90 graus. Né? Mas o tamanho não interessa, tá, gente? Eu só quero que vocês repitam esse procedimento. Eu desenhei uma nova parte, então vou selecionar essa nova parte e também vou criar um grupo. Sempre assim, seleciona o que você acabou de fazer, já terminou de fazer, né? Então, fiz um encosto, selecionei com o botão da direita, cria um grupo, ok? Agora eu vou aqui para baixo do meu assento e vou continuar puxando aqui, ó, com 10 centímetros, né? Essas margens do meu objeto para criar agora as pernas, tá? Então, não está agrupado aqui? Se eu desenhar em cima, eu não estou destruindo o modelo do assento, tá? Ele está protegido. Então, aqui eu vou criar, ó, os 4 pés, ou melhor, as 4 áreas que darão origem a cada um dos pés. Tenho áreas, posso empurrar. Então, vou empurrar também 70, tá? Para cada um, ó, 70, 70... E o último pezinho aqui, 70, tá? Então, tá aqui de novo a minha cadeira. Ela ficou agora afundada, né, para baixo do plano horizontal de referência. Espera aí que eu vou excluir as guias. Vou selecionar... espera aí, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, cada uma dessas perninhas aqui, eu também quero proteger nesse momento. Então, eu crio o grupo. Seleciono outro pé aqui, crio o grupo. O terceiro, crio o grupo. O quarto, eu crio o grupo, tá? Como ela ficou afundada aqui, eu só vou selecionar tudo e mover aqui para a origem do meu sistema, só para ela ficar no nível, né? No nível aqui do chão, tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente fez? A gente agrupou. Com isso, né? Ao contrário da cadeira anterior, que se eu tentasse apagar um pé, eu destruía o resto do meu modelo, aqui já não acontece mais, né? Então, eu consigo eliminar do meu modelo qualquer uma das partes. Olha, vou tirar o assento. E os outros ficam aí intactos. Vou tirar aqui o espaldar. E nada acontece com o resto, tá tudo protegido. Então, grupo. Eu já disse isso em algumas aulas, mas cabe reforçar a ideia. O grupo, ele protege a tua entidade, tá? Aquele conjunto de entidades geométricas. E gera o quê? Uma certa independência das partes. Você consegue mover, tá? E você consegue o quê? Editar uma parte independente da outra. Por exemplo, se eu chegar aqui
e decidir que a espessura, eu não quero um espaldar tão espesso quanto o assento, eu posso diminuir a espessura dele, empurrando uma das faces aqui, correto? Aí, como é que eu faço para editar, para modificar uma dessas partes? Aí eu preciso entrar no grupo, tá? Ou eu desassocio e aquela parte volta, né, a ficar livre, né, não faz mais parte do grupo, correndo o risco de repente, eu desassociar dois grupos e eles se fundirem. Então, cuidado ao desassociar, tá? Ou eu posso, por exemplo, para manter a proteção aqui do assento, eu vou entrar no grupo. Como é que eu entro num grupo? Eu dou 2 cliques, tá? Então, olha lá, ele até ocultou, né? De alguma forma, ele ocultou o restante e fez um highlight aqui, né? Um brilho, né? Deixou só visível aqui, em destaque, o grupo em que eu adentrei. Aí eu posso ir lá dentro dele, ó, e modificar a espessura, né? Não, vou fazer uma espessura menorzinha aqui, vou empurrar 5 centímetros, né? Ela ficou com a espessura menor do que eu tinha antes, né? Ah, não, eu vou modificar agora a altura, né? Quero mais alto, então vou empurrar para cima mais 5 centímetros. Ficou um pouquinho maior, tá? Quando eu termino a edição aqui, eu, com a ferramenta de seleção, eu clico fora e pronto. Tá aí o meu modelo completo, ok? Então, grupo é isso. Não, olha, agora eu preciso modificar o tampo, né? Eu quero criar um furo aqui no tampo. Quero criar um furo aqui no tampo. Né? Só um exemplo aqui qualquer. Aí eu entro no assento, né? Desenho sobre uma das faces, que eu modificar aqui vai modificar aquela minha parte, mas as outras, né, estão ocultas, estão protegidas. Qualquer modificação que eu faço aqui fica circunscrita a esse grupo, né, que eu selecionei e entrei, né, e adentrei nele. Mas não me interessa esse furo aqui, eu vou cancelar e vou voltar aqui para ver meu objeto inteiro. Então, cada um desses pedaços aqui pode ser trabalhado e editado separadamente, sem afetar os demais, tá? Grupo. Muito bem, grupo. Já entendemos, não tem segredo, mas existe algo que vai além da proteção, tá? Existe uma forma de agrupar que vai criar características aqui para o seu modelo, né? Que permitam a edição em série, tá? Permitam a edição em série. É o recurso chamado de componentes. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para voltar para o modelo original, né? O primeirinho que eu desenhei, tá assim. Antes de eu modificar aqui o assento, né? Já era só para eu demonstrar a funcionalidade de grupos. E agora eu vou ensinar vocês a criar componentes. Qual que é a ideia de componente? Veja bem. Eu tenho aqui nesse exemplo, nesse exemplo aqui da cadeira, tem 4 pés que são idênticos, né? O modelo geométrico que foi utilizado aqui para representar cada pé dessa cadeira é o mesmo para os 4 pés, né? Agora, imaginem vocês que eu esteja insatisfeita, eu quero melhorar esse projeto aqui, eu quero modificar um desses pés aqui. Por exemplo, a gente agora aprendeu a usar a ferramenta Siga-me, né? Se eu quiser esculpir um desses pés aqui, né? Por exemplo, criar um detalhe aqui, vamos fazer do jeito que eu fiz nas aulas anteriores, né? Vou criar um detalhe ali. Então, ele está agrupado, vou aproveitar aqui uma das laterais da perninha, vou levantar uma área aqui, tá? Vou utilizar o arco. Vou utilizar o arco aqui. Imagine que eu quero criar esse detalhe aqui em arco
ao redor desse pé, né? Em torno desse pé. Né? Nós já aprendemos a fazer isso. Não, peraí, perdão. Se eu fizer isso aqui do lado de fora do grupo, não vai dar certo, né? Eu tenho que entrar no grupo. Tem que entrar no grupo, obviamente, né? Se eu quero modificar esse grupo, eu tenho que entrar no grupo. Agora sim, vou fazer o arco. Vou apagar o excesso de área, né? Deixei só essa área aqui formada pelo arco. Vou escolher um caminho. O caminho é o perímetro aqui do pé dessa cadeira. Com a ferramenta Sigma, eu dou aquela rodada, né? Girada aqui. Segui um caminho, fiz esse detalhe aqui no pé, né? Fiz esse detalhe aqui no pé, num dos pés da minha cadeira. Aí você fala assim, puxa vida, mas os 4 pés têm que ser iguais. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá e fazer um por um. Agora eu vou ter que desenhar de novo. E aí todo esse procedimento, né? Todo aquele passo lá de abrir uma área, criar um arco, deletar, limpar o excesso, escolher um caminho, apertar a ferramenta Sigma. E aí eu vou ter que fazer isso tudo para os outros 3 pés, quer dizer, toda essa repetição de procedimento, né? Posso fazer isso, mas seria mais interessante que eu tivesse uma ferramenta que me permitisse modificar em série todos aqueles pés que são idênticos, tá? Então, a ferramenta que vai me permitir fazer isso é justamente a ferramenta de grupo, de componente, tá? Componente é isso. Então, vou repetir aqui, tá? Vou dar uns Ctrl Zs aqui, acabar com cada um desses pezinhos. Vou voltar no momento em que eu estava desenhando o pé, tá? Ó, fiz uma área, vou apagar. Na primeira área, olha só, se na primeira área, na hora que eu criasse aqui, se eu já parasse, criasse um dos pés, né? Na hora de eu agrupar, se eu escolhesse aqui, ao invés de criar grupo, eu escolhesse a opção criar componente, vamos ver a diferença, tá? Criar componente, a primeira diferença é essa. Ele abre uma janela, né? Abre uma janela aí com informações. Abre uma janela com informações que eu posso, por exemplo, criar um nome. Se eu não fizer nada, eu vou aceitar a sugestão dele, componente 1. Mas vou facilitar aqui para eu lembrar depois, eu vou chamar ele de perna, né? É a perna da minha cadeira. Posso até dar uma descrição qualquer aqui, ó. Perna da cadeira. Mas não é obrigatório. O nome é obrigatório, tá? Se eu não der um novo nome, eu vou aceitar o nome que ele me deu. Mas é obrigatório. Tem que ter um nome. Se não for o meu, vai ser o que ele me deu. Descrição não é obrigatória, tá? Vou aceitar todas as outras opções aqui. Vou pedir ele para criar. Agora, se eu vou fazer aqui a diferença, eu vou fazer um outro pé, para demarcar bem a diferença aqui, ó. Vou criar um outro pé da mesma altura. Esse aqui, então, ele é um componente. Esse aqui eu vou criar um grupo, tá? Então, um é componente, o outro é grupo. Ok? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma cópia do componente. Vou arrastar aqui, ó, uma cópia para o lado de cá e uma cópia do grupo. E uma cópia do grupo, tá? Aí, vamos lá. Eu já não lembro mais quem é quem, tá? Eu já não lembro mais quem é quem. Quem que é componente, quem que é grupo. Tô confusa, Flávia. Você fez rápido aí e não lembro onde é que é. Então, vou te mostrar primeiro onde que você percebe quem é quem. Provavelmente aí no seu sketch tem aqui à direita
essa bandeja, tá? Ele chama de bandeja padrão. Se não tiver, ó, Flávia, no meu não tem. Se no seu não tiver, onde é que você ativa essa bandeja? Você vem aqui, ó, janela, no menu superior, janela, bandeja, padrão, mostrar bandeja. E vai aparecer aqui de novo. Ok? A primeira a primeira opção aqui, subopção aqui da sua bandeja, é a de informações da entidade. Então, olha o que acontece. Se eu clicar no acento, ele só fala camada layer 0, depois eu vou explicar o que são camadas, e mais nada. Se eu clicar numa perninha aqui, ó, olha a diferença dessa aqui. Essa aqui, ele me falou, além da camada, instância, definição, perna. Então, ele lembrou para mim que isso aqui é um componente. Se aparecer um nome aqui nessa definição, é porque é um componente. Ó, vou clicar aqui do lado dele. Perna. Esse aqui, ó, o anterior que eu cliquei, perna. Esse aqui, desapareceu aquela opção denominada definição. Olha a diferença. Definição, perna. Esse aqui, desaparece. Deixa eu ver esse aqui de trás. Também não tem definição. Então, essa é a cópia do grupo. E essa aqui, apareceu de novo, perna. Então, essa é a cópia do componente. Então, grupo ficou aqui, esses dois são grupos. Vou até colorir aqui, tá? Vou colorir aqui. Vou colorir de rosa aqui, tá? Então, os dois rosas são grupos. Vou escolher uma outra cor aqui. Vou escolher o azul aqui. E os dois azuis são componentes. Vamos lá. Lembra aquele detalhe? Eu vou criar um detalhe aqui. Estou entrando aqui no grupo. Vou utilizar esse plano, desenhei um arco, limpei os excessos, né? Escolhi um caminho e mandei ele seguir esse caminho. Olha, ele modificou o grupo e o que era cópia dele ficou lá só observando o que aconteceu. Vou repetir o procedimento agora com o componente. Entro aqui no componente, de novo, vou usar um plano aqui para fazer um detalhe. Opa, olha lá, ó. O que eu estou fazendo aqui está refletindo lá. Fazer um arco. Tá? Vou fazer um arco. Não está idêntico ao anterior, não. Tá? Estou fazendo aqui com qualquer medida. Vou limpar essas rebarbas aqui. Olha lá atrás, tá? Repara que eu estou mexendo aqui na perninha que está na frente e a que está ali atrás está repetindo o procedimento. Selecionei um caminho, apertei o botão do siga-me, pedi para ele dar a volta e tudo que eu fiz aqui num componente se repetiu na cópia dele. Então, a cópia de um componente também é um componente, tá? Então, a modificação que eu faço num componente se reflete no outro, se reflete nas demais cópias ou instâncias, tá? Outra forma da gente chamar, né? Que você, vou dizer por enquanto, cópia, tá? Então, qualquer modificação que eu faço em um componente se reflete nas cópias daquele componente, enquanto que no grupo não afeta a cópia, né? Eu fiz a modificação aqui e a de lá não se modificou, tá? Então, percebam essa diferença. O componente vai te dar mais controle, porque você dá nome para ele. Componente te permite fazer uma edição em série, tá? E aumentar a produtividade da sua modelagem. Outras coisas aqui que eu quero falar sobre
Então, nesse caso, tá? Peraí, para eu concluir aqui. No caso, se você tem no seu projeto diversas peças que são idênticas, pode ser interessante você preferir quem? Você preferir o componente, tá? Então, você faça a cópia dos componentes, porque com ela você vai conseguir, com a cópia dos componentes, você consegue editar todo mundo numa tacada só, né? Espera aí. Fazer tudo com cópias aqui dos componentes. E agora eles estão os 4 pés iguais, tá? Agora, espera aí que eu tenho mais coisa para falar sobre componentes. Nessa mesma bandeja que você aprendeu a abrir aí para distinguir quem era somente um grupo, ó, esse cara aqui é só um grupo e esse cara aqui é um componente porque aparece aqui a definição dele. Então, nessa mesma bandeja, provavelmente aparece uma subopção aqui denominada componente, tá? Então, vamos abrir aqui para vocês verem o que tem aqui. Ah, Flávia, no meu não aparece a opção componentes nessa bandeja padrão. Observa aqui de novo, vem aqui no menu janela, bandeja padrão, pode ser que você não tenha marcado aqui, ó, componentes esteja desmarcado. Então, você marca aqui para que a opção ou subopção aqui apareça. Componentes. Então, você vai ver aqui, ó, tem o desenho de uma casinha. Essa casinha, ó, repousando o mouse aqui sobre o desenho da casinha, tem no modelo. Então, ele vai mostrar para você quais são os componentes que existem nesse modelo. Esse modelo meu aqui sem nome, por enquanto eu não salvei nenhuma vez. Quais são os componentes? O Chris. Quem é o Chris? Para mim é Chris. Para você aí, não sei se vai aparecer o Chris, mas provavelmente vai aparecer um bonequinho ou uma bonequinha. Aqui é o Chris Dizon, né, que entrou para a equipe do SketchUp bem no início com o @lastsoftware, né? Tem uma descrição aqui longa desse modelinho, que é o modelo que sempre aparece quando você abre um novo arquivo aí no SketchUp, tá? Então, esse cara aqui sempre está aqui. E agora, além dele, tem o componente que eu criei perna. Ela aparece aqui, ó. Não coloquei meu nome, nem salvei ainda, né? E a descrição, perna da cadeira. Fui eu que escrevi essa descrição, esse nome e essa descrição, ok? O que acontece? Acontece que ele agora está numa biblioteca aqui do seu modelo disponível para você usar e abusar. Viram? Estou carregando uma nova perna dessa aqui, ó. Basta eu vir aqui, tá? Clicar em cima e arrastar para dentro do meu modelo. Ok? Quantas vezes eu queira. Inclusive o Chris. Eu apaguei ele, ele foi embora, mas se eu quiser que ele volte, né? Volta aqui para a cadeira. Ele volta também. Então, o primeiro componente é esse que veio por padrão, né? Na instalação do seu programa. Daqui para baixo vão aparecer todos aqueles que você adicionar ao seu modelo, tá? Diferentemente de grupo. Grupo não aparece aqui, olha. O grupo que eu criei para o meu assento da cadeira não aparece. O grupo que eu criei para o meu assento, para o meu espaldar, para o meu encosto, não aparece, né? Tá agrupado. Você quer mudar aqui? Não, eu quero que ele seja também um componente. Pode ser útil que ele seja identificado aqui na minha aba, né, na minha opção aqui, na minha bandeja de componentes. Aí você vem cá e cria componente. Vou dar o nome de novo, ó. Não é assento. Esse é o espaldar, tá? Descrição. Espaldar da cadeira. E aí eu crio e ela aparece aqui, né? O espaldar da cadeira. Se eu quiser trazer outro espaldar, eu trago outro espaldar, ok?
Bom, pessoal, eu acho que é a informação que eu tinha para dar sobre componentes e a diferença de componentes para grupo, já informei. Eu vou encerrar essa videoaula e volto em seguida com outras ferramentas aqui que também são, né? Como eu disse no nosso encontro, já passam a ser opcionais, né? Saber isso não modifica o que você sabe de modelagem geométrica, mas auxilia, são ferramentas que auxiliam na produtividade da sua modelagem, e em seguida vou mostrar algumas coisas também, tá? Ficamos aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.